Argamassas, propriedades dela no estado endurecido. O que a gente falou até agora então foi em relação ao estado fresco, tá? Agora iniciando os conceitos, explicando as variáveis em torno do estado endurecido, propriedade no estado endurecido. Primeira delas aí a aderência, a retração, tá? Que é a variação de volume da pasta aglomerante. Essa retração, ela diz muito a respeito da relação água-cimento, tá? Quanto mais cimento eu tenho no material, maior é a possibilidade de retração, tá? Ela apresenta um papel fundamental no desempenho das argamassas, tá? Aplicadas principalmente quanto à durabilidade e à estanqueidade. A estanqueidade diz respeito à entrada de água, tá? A passagem da água pelo material. Então, geralmente associada à retração, eu tenho as fissuras. Quando uma argamassa ou um concreto retrai, via de regra, ele fissura. E a fissura é por onde vai entrar gases ou a água, tá? Por isso essa questão da relação que ele faz com a estanqueidade, tá? Durabilidade também. Entrando água, por exemplo, se eu estou com uma situação onde vai chegar numa armadura, a armadura vai estufar e vai gerar problema, tá? Então, como que eu faço para me evitar a retração? Tá? Eu vou confeccionar argamassas com quantidades reduzidas de cimento, tá? Prejudica algumas outras propriedades, mas eu tenho que utilizar um meio termo, eu não posso exagerar no cimento, que é o principal fator que ocasiona isso. Outro problema que ocasiona a retração, questão de temperatura, dias muito quentes, que força a evaporação de água. É coisa que a gente está falando e está batendo aqui diariamente, tá? Ventos muito elevados, tá? Então, essa questão dos agregados, eu vou fazer a minha argamassa ali, a areia, por exemplo, está no sol de 45 graus, a temperatura da areia está lá em cima. Eu vou dosar a argamassa com esse tipo de areia, ele vai evaporar água. O meu processo de hidratação do cimento vai estar muito elevado. O que vai acontecer? Evaporou água, gerou retração. É o grande problema, é a grande variável hoje da utilização do cimento, seja ele em argamassa, seja ele em concreto, é a questão da retração, principalmente cidades quentes, onde a gente tem temperaturas elevadíssimas, é muito difícil fazer esse tipo de dosagem, tá? Então, você não vai garantir uma estrutura melhor acrescentando cimento, muito pelo contrário, você pode gerar uma série de problemas adicionando muito cimento, tá? Então, uma alternativa aí para essa situação seria, em vez de utilizar cimento, por exemplo, você usar o cal, tá? A hidratação do cal é muito menor, a temperatura, lógico, a cal já hidratada, tá? E ela garante aí, digamos assim, uma propriedade bem interessante, como, por exemplo, a aderência, como, por exemplo, a deformabilidade do material. A retração ocorre devido à perda rápida e acentuada de água de amassamento, pelas reações de hidratação dos aglomerantes. Aqui a gente tem uma imagem, ó, por exemplo, de uma retração numa argamassa de revestimento. Você vê que ela está toda fissurada, tá? Então a argamassa rica em cimento tem essa característica. Então, dificilmente, é muito difícil você fazer uma argamassa rica em cimento que não gere fissuras, tá? Então, o principal ponto, e eu até costumo falar que o principal aglomerante numa argamassa de revestimento é o cal. Tá? O cal, ele garante uma propriedade muito interessante, tá? Dificilmente eu tenho umas fissuras nessa escala de proporção que está nesse desenho. Outras imagens aí relacionadas com a retração, né? Alta relação água-cimento possui essa característica. Eu já dei esse exemplo para vocês em sala, por exemplo. Se eu pegar um balde de cimento e um balde de água, lógico, hipoteticamente, não existe essa proporção 1 para 1, mas se eu misturar, eu vou ter como resultado um material que é inferior ao volume desses dois baldes, tá? Então, naturalmente, ele retrai, naturalmente, tá? Mas ele retrai mais ainda em situações aí onde eu tenho temperaturas elevadas, tá? Clima quente, clima seco, então umidade relativa do ar baixa, eu também tenho esse tipo de problema, ventos fortes,
Então tem que cuidar sempre desse processo de confecção do material. Tá? Como que eu posso contornar alguns problemas relacionados aí à retração? Então, por exemplo, quanto mais elevado for o volume de vazios a ser preenchido pela pasta aglomerante, então mais cimento vai. Se eu tenho, por exemplo, os grãos de areia, uma característica mais uniforme, os tamanhos parecidos, vou ter muito espaço vazio. Espaço vazio preenche com cimento e água, com pasta de cimento. Então a probabilidade da retração é muito grande. Agora, se eu tenho uma variação granulométrica interessante, pequenos grãos ocupando espaço entre maiores, eu diminuo o consumo de cimento, diminuindo o consumo de cimento, eu ganho em relação à retração, tá? Ele diminui a retração do material. Menos cimento, menos retração. Então, ela é muito influenciada pelo teor de finos, tá? Quanto mais fina a areia, maior a probabilidade de retração. Por quê? Cada grão fino, por exemplo, de uma areia, ele tem que ser envolto pela pasta de cimento. Então, a areia nossa aqui de Foz do Iguaçu é uma areia horrível para isso, tem muito material fino, gera um consumo maior de cimento. Então a gente já tem uma areia fina, a gente já tem uma temperatura elevada, a probabilidade de dar problema numa argamassa ou num concreto, dosado aqui em Foz do Iguaçu, em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, ela é muito grande, tá? Esses finos requerem maior quantidade de água de amassamento, que compromete a durabilidade dos revestimentos. Por exigirem mais água, podem interferir no endurecimento da argamassa e elevar a uma redução da resistência mecânica do revestimento, devido a essa alta relação. Então aqui alguns ensaios para medir essa retração da argamassa, tá? É confeccionado uns prismas de argamassa e você coloca ali, faz esse ensaio e mede quanto que ele retrai, quanto que ele diminui de tamanho. Então aqui tem algumas normas que especificam essas medições, né? Como que é feito, tem um relógio comparador ali que faz essa medição. É coisa de milímetros, é coisa de detalhes, tá? Mas da mesma forma já é o suficiente para gerar algum tipo de fissura. Outra propriedade é a aderência, tá? Principalmente para revestimentos, é fundamental. Então a gente até costuma utilizar o chapisco, por exemplo, para aumentar a aderência entre o material. Então esse termo é usado para descrever a resistência e a extensão do contato entre a argamassa e o substrato, tá? O substrato geralmente é representado não só pela alvenaria, a qual pode ser de tijolo, bloco cerâmico, bloco de concreto, tá? Então tem uma variedade de blocos e a gente tem a argamassa respondendo de forma diferente, conforme o tipo de bloco que está sendo empregado, tá? Assim, digamos assim, a gente não pode falar em aderência da argamassa sem especificar o material que eu estou empregando ela, porque vai ter resposta diferente. Mecanismo de ligação argamassa-substrato, tá? Então aqui a aderência da argamassa endurecida ao substrato é um fenômeno essencialmente mecânico, devido basicamente à penetração da pasta aglomerante ou da própria argamassa nos poros entre as rugosidades da base de aplicação. Então o que a gente tem aqui no desenho? A gente tem os poros, é coisa bem pequena, mas tem que ter uma certa porosidade para essa argamassa, para essa pasta de água e cimento penetrar e gerar essa ancoragem entre os dois materiais, tá? Isso vai melhorar a resistência. Se eu tiver um tijolo muito vidrado, tá? Muito perfeito, por exemplo, e com uma porosidade bem baixa, a minha aderência vai ser reduzida, tá entendendo? Então é aquela questão que eu volto a falar para vocês. Descobre um santo para cobrir o outro, tá? Eu tenho com tijolo de boa qualidade, eu tenho uma resistência mecânica mais elevada em relação ao bloco, porém a aderência dele com a argamassa vai ser um pouco mais prejudicada. Eu vou precisar aí de um chapisco mais grosso, tá? De um chapisco em melhor qualidade. De repente já um bloco
com uma porosidade considerável, eu posso ter uma aderência direta com um chapisco bem fino. Então são situações que eu tenho que pesar e considerar. São situações, por exemplo, que a experiência de obra vai trazer para vocês aí no decorrer dos anos, tá? São muitas as variáveis, como dito para vocês. O trabalho com cimento, seja ele argamassa, seja ele concreto, vocês vão aperfeiçoando no decorrer do tempo. Não é tão simples. Não é somente no período acadêmico que vocês vão conhecer todo o material, tá? Então essas variáveis são inúmeras e requer aí muito estudo, dedicação aí para dominar os conceitos, dominar a premissa básica do cimento. Então aqui a gente tem essa imagem que mostra perfeitamente a junção entre substrato e argamassa, como que ele funciona, o que é interessante, tá? Esse processo de penetração. Então fica aí para vocês darem uma lida aí. Esse substrato ele puxa, na verdade ele cria como se fosse uma sucção entre a argamassa e o material, que vai garantir uma propriedade interessante em relação à aderência, tá? Então, fatores que exercem influência na aderência, tá? Composição, reologia. Então, o que acontece? Aqui uma situação, quanto mais cimento, por exemplo, quanto mais material fino, maior a aderência, tá? Mas se eu ponho muito cimento, eu volto com o problema anteriormente falado em relação à retração. Então por isso que não é interessante nem colocar cimento demais e nem reduzir muito. Se eu reduzir muito, eu perco essa relação com a aderência do material, tá? A questão da cura é bem interessante. Por exemplo, um revestimento numa parede que está pegando sol da tarde ali, temperatura muito elevada, vai secar muito rápido. Esse processo de secagem muito rápida, ele vai impactar também na aderência, tá? Então a porosidade também do material também é um fator preponderante na qualidade de aderência. Influência do aglomerante na aderência, tá? O tipo e as características físicas do cimento podem influenciar os valores de aderência. Um dos parâmetros mais significativos na resistência é a finura do cimento. Quanto mais fino, maior a resistência de aderência, tá? Então, maiores valores de resistência de aderência a gente obtém com o cimento CP5 Ari. Mas aí volta naquele problema, tá? Descobre um santo para cobrir outro. Cimento CP5 Ari, calor de hidratação muito elevado. Então, provavelmente eu vou ter retração do material se eu fizer essa argamassa ou esse concreto no verão de Foz do Iguaçu, tá? Então tem que tomar cuidado, tá? Então, um cuidado especial deve ser tomado com o uso dessa informação, olha lá, ó. Pois, justamente em virtude de sua maior finura, o CP5 pode levar à retração e fissuração. Então, recomendação minha: não utiliza CP5 para argamassa, tá? Não utiliza CP5 para concreto. É bem específica a utilização do CP5, tá? Você quer ter uma secagem rápida, você quer utilizar a estrutura o quanto antes, aí você vai para o CP5, mas você vai ter que ter cuidados acentuados em relação à cura, controlar a temperatura dessa argamassa ou desse concreto, senão vai acabar dando retração e fissuramento. A cal, tá? Além de ser um material aglomerante, possui, por sua finura, importantes propriedades plastificantes de retenção de água. Tá? As argamassas contendo cal preenchem mais facilmente e de maneira mais completa toda a superfície do substrato, propiciando uma maior extensão de aderência. Tá? A durabilidade da aderência é proporcionada pela habilidade da cal em evitar fissuras, preencher vazios, o que é conseguido através da reação de carbonatação que se processa ao longo do tempo. O cal ele funciona no revestimento como se fosse uma cola, tá? Então, a dificuldade de você fazer um revestimento
numa argamassa rica em cimento e pobre em cal é muito grande, principalmente se esse revestimento for feito, por exemplo, numa laje. Tá? Você mais vai comer cimento, você vai bater a massa, ela vai voltar em cima de você, do que o prendimento da massa ao substrato. Tá? Então o cal é muito interessante. Eu gosto de trabalhar com o cal propriamente dito, o cal em pó hidratado. Não gosto de trabalhar com cal líquido. Não gosto de trabalhar com outros tipos de material aí que substituem a cal, porque essa propriedade do cal é muito interessante, ela é muito importante. A argamassa rica em cal, ela absorve deformação, ela dificulta a evaporação da água, ela facilita na aderência. Então é o melhor aglomerante no que diz respeito a revestimento. Tá? Aqui a gente tem, por exemplo, uma imagem com traços diferentes, até interessante ela. A argamassa foi feita uma argamassa de cimento e areia. Reparem aqui no contato da argamassa com o substrato. Você vê muitos pontos vazios, você não vê uma aderência uma aderência completa entre os dois materiais. Na figura ao lado, a gente já tem uma argamassa composta de cimento, cal e areia. Tá? Reparem aqui no contato com o substrato que essa aderência ela é praticamente perfeita. Tá? Se eu for fazer um teste, um ensaio de arrancamento, você pode ter certeza que essa argamassa do lado direito ela vai resistir muito mais, a aderência dela vai ser muito mais efetiva do que a do lado A. A capacidade de aderência é dependente também dos teores e das características da areia empregada na confecção dessas argamassas. Tá? De uma forma simplificada, com o aumento do teor de areia, há redução na resistência da aderência. Então, aumento uma argamassa pobre com muita areia, eu não tenho uma resistência de aderência muito boa. Tá? Então, o cimento é um pré-requisito bom para isso. Aumenta a quantidade de cimento ou cal, tá? Facilita a minha aderência, principalmente o cal. Por outro lado, a areia constitui-se no esqueleto indeformável da massa, o que garante a durabilidade da aderência pela redução da retração. Tá? A argamassa rica em areia tem pouca retração. É aquela questão, né? Retrai pouco, mas não adere bem. E o cimento adere bem, mas retrai muito. Então, procurar sempre o meio termo. Né? As areias ou composições inertes com altos teores de finos, principalmente partículas inferiores a 75 micrômetros, podem prejudicar a aderência. Tá? A areia muito fina prejudica. Tá? Nesse caso, a gente tem duas teorias. O travamento dos poros, principalmente. Tá? O que a gente tem? A gente tem o preenchimento, por exemplo, a areia muito fina, ela preenche, ela penetra no poro do substrato e acaba não permitindo a entrada da pasta de cimento, que vai geralmente realizar essa ancoragem entre os dois materiais. Tá? Então aqui eu tenho esse tipo de efeito também. Então é interessante você ter uma composição rica em aglomerante, porém a areia, o ideal é que ela esteja, digamos assim, dentro daquela zona utilizável ou daquela zona ótima da composição granulométrica. Tá? A areia muito fina, ela vai travar de uma certa forma o poro, prejudicando a aderência. Então aqui, para obtenção de bons resultados de aderência, a areia deve possuir distribuição granulométrica contínua. Tá? Então, dentro do gráfico de utilização ou de utilização ótima, a variedade de grãos menores ocupando espaço de grãos maiores, seria a situação aí mais interessante. Tá? Então, quanto maior a finura da areia, tá? Maior será ali a resistência de aderência. Então, temos que observar isso, né? Mas lógico, não pode ser muito fina,
que vai efetuar esse travamento dos poros. Aqui o ensaio de resistência de aderência, tá? Vocês já devem ter visto ali no canteiro de obras algumas paredes com reboco, tá? E tem um buraquinho ali, um círculozinho arrancado, tá? E dali nada mais é que o ensaio de arrancamento, tá? Então é um ensaio muito utilizado no Brasil para medir a aderência da argamassa com o substrato. Então ele é normatizado pela NBR 13528 de 95. Então tem vários equipamentos aí que eu posso fazer esse ensaio. A UDC tem alguns. Deixa eu procurar entender mais ou menos como que ele funciona, tá? Ele é muito importante para argamassas de revestimento. O que a gente faz aí? Ele é feito um corte no revestimento, tá? Perpendicular ao seu plano, tá? Esse corte ele deve ser feito somente no revestimento, você não pode chegar no bloco, tá? Daí você cola a pastilha ali, é colado uma pastilha, e daí você aplica esse material que vai forçar o arrancamento dessa pastilha. Então a gente tem aí, por exemplo, esse corpo de prova circular, ele tem 5 centímetros de diâmetro. E também tem um ensaio com um corte quadrado, tá? Corpo de prova quadrado. Mas o corpo de prova quadrado, que é o de 10 centímetros de lado, ele é voltado para teste de arrancamento em argamassa colante. Então o que a gente tem aqui, ó? Acopla o material que vai fazer o arrancamento e você começa a girar ali a manivela, ele vai aplicar uma carga de arrancamento. Então, falando de resistência mecânica, a fórmula ela é sempre a mesma, né? A força dividido pela área, né? Na verdade, a tensão dividido pela área. Então, o que a gente tem aqui? A resistência ao arrancamento da peça, tá? Então, aqui tem uma imagem nessa parte mais de baixo do revestimento arrancado ali. Com isso, consigo calcular a resistência do material. Aqui, nesse corpo de prova quadrado, ele já é para argamassa colante, tá? Então, esse aqui é um ensaio destrutivo. Aqui você corta o revestimento cerâmico. Então, é bem pontual o estudo desse tipo de material. E aqui, ó, em laboratório sendo feito, por exemplo, aqui, ó, é feito o corte com uma serra-copo. Após ser feito esse corte, são coladas as pastilhas, tá? É uma pastilha com um epóxi que vai bem em cima ali da argamassa. Daí você aplica o material. Esse material tem essa manivela, você vai rodar, ele vai fazer a leitura da carga aqui que está sendo realizada para o arrancamento da pastilha. Daí essa força dividido pela área do contato, no caso ali, como é 5 centímetros, né? Utiliza ali o πr ao quadrado, π vezes 2,5 ao quadrado. Você vai ter a área da superfície de contato, que vai embaixo aí na equação aí em relação com a força. Então, outras normas aí, a 13528 fala de argamassa de revestimento, fala também desse ensaio, fala que eu tenho que ter um número de corpos de prova de pelo menos 12, tá? E da argamassa colante, que é a amostra quadrada, número de corpos de prova de 10 peças, tá? 10 arrancamentos. Aqui uma imagem dos equipamentos, tem diferentes tipos de equipamentos para fazer esse ensaio, tá? Mas a premissa é sempre a mesma: colar a pastilha e fazer o arrancamento, aplicar força para arrancar ela. Aqui um dos mais comuns, inclusive é um modelo que a gente tem aqui na UDC, tá? Que é um dinamômetro de tração, essa é a nomenclatura dele, tá? A gente consegue aplicar a carga de forma contínua, o manuseio dele é bem fácil, ele é um material leve, tá? E apresenta aí uma leitura digital, então uma precisão aí muito boa, tá? Casa aí dos 98%. Aqui a gente tem como que funciona, né? Nessa primeira imagem aqui nós temos o substrato em alaranjado, a argamassa
si, que é o que eu estou querendo medir, esse arrancamento entre a argamassa e o substrato, tá? A cola e a pastilha. Então, eu sempre vou utilizar o adesivo aí, tá? Então, aqui, ó, nesse modelo A, conforme visualizado, a gente tem a ruptura na interface argamassa-substrato, tá? No desenho B, no ensaio, tem a ruptura na argamassa. A argamassa fica num pedaço no substrato e outro pedaço vindo na pastilha. Isso quer dizer aqui que a aderência dela foi muito boa, né? Muito melhor do que no ponto A. No tipo C, eu tenho a ruptura no substrato, tá? De repente, no substrato é fraco e a argamassa é muito boa. Então, a gente tem que fazer uma interpretação também, a gente vai falar sobre isso. No D, nós temos a ruptura na interface entre a cola e a argamassa. Então, aqui já é erro de colagem, tá? Ou a cola inadequada. Mesma coisa aqui no E, tá? Então, esses ensaios geralmente eu descarto. Então, quer ver? Vamos ver aqui. Um aspecto que deve ser observado quanto à realização do teste de arrancamento é que, tão importante quanto os valores de resistência, de aderência obtidos, é a gente saber analisar os tipos de ruptura por esse tipo de material, tá? Por exemplo, quando a ruptura é do tipo coesiva, que ocorre no interior da argamassa ou da base, tá? A gente tem a ruptura da argamassa ou a ruptura do substrato. Os valores são menos preocupantes, tá? Por quê? Porque se vocês olharem esses dois desenhos, a argamassa, a aderência dela está muito boa, porque ele rompeu na argamassa, ele não descolou a argamassa do substrato, tá? E na outra opção ele rompeu o substrato. Então seriam as situações mais interessantes. Por outro lado, quando a ruptura é do tipo adesiva, do tipo A, que ocorre na interface entre a argamassa e o substrato, os valores devem ser mais elevados, tá? Se eu tenho uma ruptura baixa nesse modelo do tipo A aqui, a aderência está ruim. A aderência está ruim, tá? Isso pode ocorrer em blocos muito vidrados, tijolo cerâmico, bloco cerâmico muito vidrado, tá? Ou então com uma argamassa com pouco cimento, tá? Então, ocorre muito esse tipo de ruptura, mas ele tem que ser um valor elevado, tá? Tem que ter uma resistência mais elevada. Ruptura do tipo D significa que a porção mais fraca é a camada superficial do revestimento de argamassa. E quando os valores são obtidos são baixos, indica resistência superficial inadequada ou a pulverulência. Areia fina, pessoal. Areia fina pode ocasionar esse tipo aqui de ruptura, tá? Então, confecciona uma argamassa com muito material fino e pouco cimento, é bem comum esse tipo de ruptura que mostra no desenho D. Ruptura do tipo E é defeito de colagem, tá? É cola que não deu muito certo, descarta. Aqui algumas imagens a respeito dessas coberturas, né? desses arrancamentos. Essa parte de cima você vê perfeitamente o bloco cerâmico, tá? A parte de baixo aí a gente tem uma ruptura da argamassa, as duas situações, né? Então o que a gente teve aqui? Uma argamassa com uma propriedade interessante de aderência. Aqui a gente já tem a ruptura do substrato, ó, na pastilha que foi arrancada, no corpo de prova foi arrancada, veio um pedaço do substrato. Então também é interessante esse tipo de situação, tá? Interessante aí definir também o percentual de cada tipo de ruptura, de repente estimar uma área, que pode ser feita até pelo AutoCAD, tá? Uma área da ruptura, se quer fazer algum estudo mais aprimorado. Outra coisa que é importante quando vai fazer esse tipo de ensaio é definir vários pontos, porque o que a gente tem? A gente tem resposta diferente conforme o ponto de aplicação do ensaio, tá? Se eu faço esse corte aqui diretamente no bloco cerâmico, eu vou ter uma resistência de arrancamento, tá? Agora, se o desenho que eu faço ele é bem em cima de uma junta de assentamento, a junta de assentamento é em cimento, tá? Então eu estou fazendo um arrancamento argamassa com argamassa, ele vai ter uma resistência mais elevada do que aquele revestimento que só tem o bloco.
Então nas fieiras ali, na junção entre os blocos, ele vai ter uma resistência maior. Aqui as medidas de resistência, tá? Por exemplo, no bloco 0,17 MPa, quando ele está direto em contato com o bloco, tá? Essa aqui é uma média, uma estimativa, tá? E quando eu tenho em contato com a junta, ele chega a 0,35. Quando eu tenho cimento com cimento, a resistência vai ser maior. Na verdade, a resistência é quase o dobro maior ao arrancamento quando ela está diretamente ali na junta. Então a junta de assentamento dos blocos, tá? Aquela argamassa que está entre os dois blocos, ela auxilia demais na aderência. Tá? Eu tenho cimento com cimento. Então muitas vezes eu tenho uma argamassa ruim, muitas vezes o que garante que aquela argamassa continue fixa à parede é a junta. É a junta que está segurando ela. Tá? Aqui algumas imagens de painéis aí, onde é feito esse tipo de ensaio. Tá? Princípios dos métodos de dosagem. Diferentemente do que ocorre com o concreto, para o qual existem modelos nacionais de dosagem, para as argamassas ainda não se dispõe isso, tá? Num contexto nacional. Existem alguns estudos ainda para definir métodos de dosagem. É aquela questão, a gente tem muitas variáveis em torno da argamassa, e o principal ponto em relação à argamassa não é a resistência. A resistência ela é o principal ponto em relação a concreto. Então, por isso não existe algo, digamos assim, estudos tão acentuados aí para métodos de dosagem. E também tem a variação muito grande, que varia as variáveis conforme o tipo de substrato, conforme temperatura. Então a gente tem aí outras propriedades que são mais interessantes do que a resistência da argamassa. Por exemplo, a aderência, a retração é muito mais importante do que a resistência em si. Se a gente está falando aí principalmente em relação a revestimento, em relação à argamassa de assentamento. Tá? A gente tem até um agravante aqui. A argamassa, quanto mais resistente ela for, maior a probabilidade de fissuração dos blocos. Tá? A argamassa ela tem que ser um pouco mais fraca para ela poder absorver as deformações. Então, a argamassa rica em cimento, ela gera microfissuração. Então, por isso, até que a gente não tem ainda um desenvolvimento de traço em torno disso. Né? Existem alguns esforços que vêm sendo empreendidos aí por grupos de pesquisador para suprir essa necessidade. Na verdade, o que a gente tem em relação a esse material são alguns traços pré-definidos, tá? Que o pedreiro, ou o mestre de obra, ou o engenheiro, conforme sua experiência, vai aprimorando em relação à aplicação desses materiais. Tá? Por essa razão, ainda é comum, então, o preparo de argamassa de assentamento e revestimento em obra, emprego de traços pré-fixados, tá? Baseado em normas ou documentos elaborados por instituições técnicas, que a gente chama aí de receita de bolo. Tantas partes de cimento, tantas partes de areia, tantas partes de água, como se você estivesse fazendo um bolo. Tá? Exatamente isso. Então, é aquela receitinha pronta. Tá? Outro aspecto que contribui é o fato que, devido à menor responsabilidade aparente em relação à argamassa, a argamassa não está estruturando nada, tá? Diferente do concreto. Então, uma argamassa mal dosada, ela vai gerar fissuração só de revestimento, que é coisa estética, não é coisa estrutural. Então, como tem essa menor responsabilidade, não existe um investimento sobre estudos de dosagem, principalmente em relação às empresas aí que trabalham com esse tipo de material. Tá? Aqui alguns traços recomendados, tá? Alguns exemplos aqui de argamassa de cimento, cal e areia, tá? Então, aqui nesses dois primeiros modelos, eu tenho duas argamassas sem cal, tá? Bem pontual a utilização de argamassa sem cal, tá? De repente um contrapiso é o mais usual,
de repente um assentamento de bloco de concreto. Mas via de regra, bloco cerâmico, revestimento, a gente utiliza o cal, propriamente dito. Alvenaria de tijolos, assentamentos. O que é recomendável? Uma parte cimento, 2 partes de cal em pasta, tá? E 6 partes de areia, ou 1, 2 e 8, tá? Então, aqui o 1, 2 e 8, a gente tem uma argamassa mais pobre, eu vou ter uma aderência menor, tá? Se eu tenho um tijolo bom aqui, um tijolo cerâmico bem vidrado, recomendo utilizar 1, 2 e 6. Eu vou ter mais aglomerante, minha aderência vai ser melhor, tá? Agora, se eu tenho um tijolo ou um bloco cerâmico bem poroso, eu posso utilizar 1, 2 e 8. Então, vai depender do tipo do substrato, tem que analisar isso, tá? O emboço paulista, que é aquele parte mais grossa do revestimento, que a gente já vai com acabamento em cima. 1, 2 e 6, 1, 2 e 8, tá? Então, o revestimento, ele é interessante nessa questão aí de absorver deformações. O cal, ele trabalha muito bem nessa questão de dilatação e compressão ocasionada pela temperatura, tá? É uma alternativa bem interessante nesse sentido. Reboco interno, tá? Cal e areia fina, tá? O que é o reboco? É que vocês têm uma visão diferente de reboco. Reboco, o pessoal acha que é todo o revestimento da parede que vai por cima do chapisco. Na verdade, aquele grosso que vai por cima do chapisco é o emboço, tá? O reboco é acabamento fino por cima, tá? Tem gente que chama de cal fino, é o mais usual, inclusive. O cal fino seria, digamos assim, um reboco. É aquele acabamento que vai garantir aquela aparência lisa, tá entendendo? Assentamentos em geral, cimento e areia média, mas a gente já está trabalhando com peças de concreto. Então esses são os traços recomendados. Inclusive eu pedi para vocês que fizessem uma pesquisa a respeito dos traços, tá? E me enviassem até a aula de hoje. Então vou estar recebendo aí até hoje essa pesquisa que vocês fizeram, tá? No mais, a partir da semana que vem a gente começa a trabalhar especificamente nos diferentes tipos de argamassa, tá? Vamos estudar composições e propriedades de cada uma dessas. Então é isso aí, pessoal. Bom fim de semana a todos aí. Estudem, mantenham o foco nos estudos aí. Já tem bastante material aí disponibilizado para vocês. Não percam tempo. Valeu, um abraço.